Fala, galera ligada na live do Facebook do Esporte Interativo. Treino do Flamengo liberado para a imprensa. Nenhum jogador mais em campo. O técnico Zé Ricardo segue fazendo mistério antes do jogo contra o Botafogo. Quer dizer, ninguém em campo fazendo coletivo. O Zé acabou de sair, agora pouquinho aqui de campo. E a gente vê alguns jogadores treinando lá bola parada. O Ederson tá ali na bola, o Cafu tá ali por perto também. O Paquetá um pouquinho mais pro lado. O Matheus Sávio estava em campo. Foi aqui do lado, mas parece que tá voltando. Ó, Ederson treinando bola parada. A gente continua com as mesmas informações que a gente ficou sabendo ao longo da semana. 3 jogadores desfalcam a equipe por lesão. Gabriel, que tem... Gabriel, que ainda está se recuperando daquela lesão na costela, de dores nas costas. O Berrio tem dores musculares na coxa direita. E o Donati se recupera de uma lesão na panturrilha direita. E aí os outros jogadores que estavam no departamento médico já estão liberados. Conca, Diego e Everton. A tendência é que o Everton seja titular. O Diego depende do técnico Zé Ricardo, talvez ele coloque o jogador no banco de reservas. E o Conca, esse sim é um que não deve começar jogando agora, porque é um jogador que ainda está sem ritmo de jogo. Então talvez o Zé espere um pouquinho para colocá-lo em campo. Deixa eu abrir aqui a live para a gente bater um papo aqui, eu lendo as perguntas de vocês. Porque enquanto o treino está rolando aqui também, está tendo a apresentação lá da Arena da Ilha, né? A Arena do Flamengo, onde o Flamengo vai mandar os seus jogos. A Mônica Danella está acompanhando, também traz tudo para vocês aqui. Bom, vamos lá. O Felipe Costa está dizendo para a gente escalar o time. Bom, ainda é um mistério muito grande. Vocês estão acompanhando o goleiro Muralha, né? Deixar aqui o campo, né? Muralha já saindo aqui. Mas é um mistério muito grande. A tendência é que o Zé entre em campo, na verdade é mais especulação, né? Que ele entre em campo com o Muralha mesmo no gol, com o Pará na lateral direita, dupla de zaga, o Hever e o Rafael Vaz, na lateral esquerda, René, e aí no meio campo, o meio campo 3, no meio campo, opa, meu celular tá dando interferência no microfone. No meio campo, a tendência é que ele coloque 3 volantes, porque no último jogo contra o Botafogo, ele já não tinha o Guerreiro, colocou 3 volantes e deu certo. Qual seria a diferença? Naquela situação, ele colocou em campo o Márcio Araújo, o William Arão e o Rômulo. O Rômulo se lesionou, só que ainda está em processo voltando, né? Está no banco de reservas. No último jogo o Cuéllar foi titular e o Cuéllar foi muito bem. Então pode ser que o Cuéllar forme essa trinca de volantes ao lado do Arão e do Márcio Araújo. E aí a tendência é que aí os outros 3 jogadores sejam o Everton voltando no lado esquerdo, o Guerreiro não muda nada no meio, e do outro lado Ederson ganha a oportunidade, já que o treinador não tem nem o Berrio, que está machucado, nem o Gabriel também machucado. Pode ser que ele coloque o Ederson nessa posição. Bom, tem o Mancoejo também como opção. Deixa eu ler ali, ó. Hoje quem vai conversar com a gente é o técnico Zé Ricardo daqui a pouquinho. O Adriano Celestino está aqui, ó. Vamos, Mengão. Adriano Silva tá aqui. Fala aí, o Everton Ribeiro vem ou não vem? Gente, parece que vem. O Rodrigo Caetano, ele já voltou. Ele foi lá resolver. O técnico ficou lá uma semana, foi para resolver essa vinda do Everton Ribeiro. A esposa do Everton Ribeiro já veio para o Brasil. Ela disse que veio passar férias, mas trouxe 10 malas. Então, acredito que não seja só simplesmente para passar férias. E o Everton Ribeiro ainda está acertando alguns detalhes da sua rescisão com o Al-Ahly, né, nos Emirados Árabes. E aí deve voltar. Deve vir para o Brasil nos próximos dias e em breve o Flamengo deve anunciar o jogador. Então a gente está nessa expectativa, né? Porque só falta realmente alguns detalhes para anunciar já o Everton Ribeiro. Além do Everton Ribeiro, o Flamengo tenta mais 2 jogadores ainda para essa janela agora de meio do ano, né? Que abre no dia 20 de junho. E aí é o zagueiro Rodolfo, que está no Besiktas da Turquia. Foi revelado pelo Atlético Paranaense. O jogador não vinha tendo muitas oportunidades por lá. O Flamengo ofereceu 1.200.000 euros por ele. E aí a imprensa turca chegou a falar que aumentou a oferta, mas aqui a diretoria negou que aumentou a oferta, mas pode ser um jogador que venha assim nos próximos dias. Que chegue lá um pouco mais para frente nessa janela de transferência que fecha até dia 20 de junho. E o outro jogador que é o desejo do Flamengo é o Giovânio, do Grêmio, o atacante do Grêmio, do Santos, que foi revelado no Santos, e tá na China, né? Tá na China e pode ser que Tanjin Quanjian, né, que é o time, eu tenho que pensar um pouco para falar, porque isso aí a gente tem que ensaiar bastante para falar o nome desse time. Mas enfim, ele tá jogando lá, só que no contrato dele
tem dizendo que se ele for emprestado, a exclusividade e a primeira opção é do Santos. Então precisaria de um aval do Santos, né? Tipo, olha, não quero, pode contratar. Então é uma negociação vista como mais difícil. A do Everton Ribeiro já está praticamente concretizada. A do Rodolfo está em vias de, e a do Giovani é um pouco mais difícil. São os 3 jogadores, então, que o Flamengo está tentando para essa janela de meio de ano. Vamos lá, continuar aqui. Deixa eu ver aqui, pra galera aqui, ó. Luciano Campina falando aqui, Mengão. Catilene Farias também. Guerreiro joga, disse Rodolfo Cabral, joga sim. Mengão campeão brasileiro em 2017, é o palpite do Manuel Carlos Pereira Medeiros. Já falei do Everton Ribeiro, Felipe Souza. E Diego Conca tem possibilidade de jogar domingo? Perguntou o Diogo Ferreira. Tem sim, mais o Diego do que o Conca. Não se sabe se será titular, mas tem sim. Esse meio vai dar trabalho, disse o Pedro Souza, né? Ainda mais com a vinda do Everton Ribeiro. A opinião do João Pedro é que o Muralha tem que ir para o banco. Diego e Conca jogam, disse o Caio Teixeira da Silva dos Santos. Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva com o técnico Zé Ricardo, a gente vai poder perguntar tudo isso para ele. Everton Ribeiro é do Mengão, falta só assinar e a rescisão nos Emirados. Exatamente, Jefferson Gomes, é bem por aí mesmo. Vai com 3 volantes de novo, disse o Robson Santos de Matos. É o que a gente pensa também por aqui. Rafael Vaz não, André Seixas não, quer Rafael Vaz ao lado do Hever. Muralha, Vaz e Marcinho é o que salva. Eu não estou conseguindo ler, Crislan Feitosa, seu comentário direito. Na opinião do Everton Rodrigues, o Muralha não está se esforçando. Sempre sai cedo do treino, porque não tem um reserva à altura. Se colocar ele no banco para o Thiago, ele tem que se esforçar. Mas o Muralha foi um dos últimos a sair, né? Ele saiu agora há pouco. Realmente, o Thiago continua lá em campo. Mas os outros são todos meninos, né? O Cafu tá ali. O Lucas Paquetá, quem tá treinando falta, ele treina muita falta. Todo treino, eu acho. A Monique Danello, que é a nossa setorista de Flamengo, vem muito mais, obviamente, nos treinos do Flamengo. Opa, olha quem tá ali, olha quem tá ali. Indo embora já, Diego, que participou hoje do coletivo. Deixou aqui já, passando aqui, que a gente está no campo 5, que é o campo perto do Centro Profissional do Flamengo. E aí aqui atrás fica a academia e ele lá mais na frente fica o vestiário, né? E aqui bem ao nosso lado da sala de entrevista coletiva. Então a gente vê um pouco mais os jogadores. Até tem alguém ali brincando com o Paquetá. É o Matheus Sávio, tá falando, ó, dá o pé direta. Os meninos estão ali brincando, botando pilha nos que estão dentro de campo. Ó, foi. Mas agora foi o Ederson que bateu. O Ederson, todo mundo fala bastante também sobre isso, sobre o Ederson, de ser um jogador que sempre quer ficar depois. Ó, o Paquetá tá ali querendo mostrar alguma coisa pro Matheus Sávio que tá olhando, ó. Vamos lá. Acho que é embaixo. Não, ele quer acertar a bola lá, é isso? Não, acho que ele queria acertar a bola em algum lugar que eu não entendi. Na lixeira? Porra. Acabamos de receber aqui a informação que teremos que ficar atentos com a água. Eu sou... Nossa, ó, vamos ver, ele vai tentar de novo, ó. Não foi. Ó, de novo. O amigo lá atrapalhou, ó. Então o Lucas Paquetá deixando o treino. Continua ali, ó, Ederson, Cafu e com o goleiro Thiago treinando falta, treinando bola parada, ao lado do técnico Jaime de Almeida. E a galera continua participando aqui com a gente na live do Facebook. A câmera vai balançar um pouquinho, porque a gente está aqui tentando se proteger do negócio. Aqui tem negócio de água aqui, né? Porque a gente sempre leva banho, e aí hoje a gente não quer levar banho novamente. Portanto, a gente vai sair da parte aqui do gramado, ficar aqui na parte já de cimento, para poder não ser surpreendido pela água. Mas vocês podem continuar acompanhando o Cafu nesse momento ali, ó, batendo falta. Opa, bateu na barreira e entrou. E o Ederson também, do lado dele, é outro que vai tentar. Acho que o goleiro Thiago também vai se aventurar, que tá ali em pé. E os dois do lado do Jaime, né? O Jaime deve ter muita dica para dar para eles de como o Zico fazia depois dos treinos, né? Talvez o Jaime possa até estimular. Olha, o Zico ficava aqui bem depois e tal. E aí os jogadores podem seguir os mesmos passos do Galinho
que sempre fala de ficar após o treino. Ó, ele acertou as faltas, e aí o Paquetá e o Matheus Sávio estavam ali e gritaram pra ele, ó, joga muito. Ó, então o Cafu já saindo aqui, só ficou o Ederson. Agora, opa, passou certinho, em cima da barreira, entrou. Bom, galera comentando aqui com a gente. O Franco Pedrosa acha que o Rômulo tem que jogar. O Rafael Ferreira quer saber se o Everton está liberado para jogar. Tá sim, ele deve ser titular. Gabriel Alexandre está perguntando se o Conca vai para o jogo. Isso é uma opção do técnico Zé Ricardo. Se você me perguntar de achismo, acredito que não, mas ele pode responder isso melhor para a gente já na entrevista coletiva. O Paquetá tem muito mais futebol que o Matheus Sávio, na opinião do Gabriel Faber. O jogo será na ilha? Perguntou o João Cordeiro. Não, o jogo será em Volta Redonda, porque o Flamengo não conseguiu entregar os laudos necessários a tempo no limite para a CBF, né? Então, por isso, o jogo vai ser na Arena da Ilha. Nesse momento, o Ederson, que estava ali batendo falta, também está começando a deixar o campo. Fica lá só o goleiro Thiago, que vai... Opa, a gente saiu na hora certa, que a gente ia tomar um banho. Aí, ó, a aguinha aí, ó, na nossa direção. E esse negocinho levanta do nada no campo, né? Quanto menos espera, o treco vai e aparece. O Pedro Cunha tá pedindo para eu avisar aqui que tem que trazer um goleiro bom, que não adianta trazer só do meio para frente. O Johnny Domingos, nossa, o vento tá trazendo água para cá. O Johnny Domingos está dizendo que, na opinião dele, o Rômulo tem que jogar no lugar do Ilharão. O Gabriel Faber acha que o Ronaldo deveria ter uma chance, porque ele tem mais futebol que o Márcio Araújo. O Anderson Santos acha que com Everton Ribeiro o Flamengo vai ser uma potência. Rômulo chegou na maior marra e ainda não vi jogar nada, disse o Júnior de Serrão. Pois é, e aí se o Rômulo ficar no banco novamente nesse fim de semana, a gente vai entender que a opção do técnico Zé Ricardo é técnica agora pelo Coediari, não pelo Rômulo, né? Porque o Rômulo ficou no banco na última partida, mas a gente entendeu que ele estava voltando de lesão, em que talvez por isso não podia jogar os 90 minutos, o treinador estava deixando ele no banco de reservas, né? Mas aí se ele não entrar pela segunda partida consecutiva, enfim... O Celso Amorim está dizendo que o Ederson bate falta muito bem. Ele treina muito. A Catilene Faria está pedindo para eu chamar o Ederson. Eu não posso. Aqui onde a gente está, a gente não pode chamar ninguém, senão a gente tem um puxão de orelha aqui da assessoria. A gente só pode falar com os jogadores. Eita, na entrevista coletiva, o máximo é que eles às vezes passam pela gente e falam, né? São educados, oi, tudo bem. A gente não pode chamar ninguém para bater papo assim. O César sai de campo agora há pouco. O Bri Almeida, que está perguntando cadê o César. O Francisco Charles está dizendo que colocaria o Conca com o pé nas costas, que é melhor que muitos que estão aqui na opinião dele. O Wellington Lima está perguntando cadê o Trauco. O Trauco é mais um que gera um pouco a dúvida, né? Se René permanecer como titular nessa próxima partida, vai mostrar também que é a opção técnica do Zé, porque o Trauco não tem o menor problema e foi poupado no último jogo. Pois é, nesse momento ligaram aqui um negocinho. Vai vir até aqui? Não, não é possível que venha até aqui. Não vai querer... se vier pra cá... Gente, tem um quase aqui no cimento. A gente... Nossa senhora, eles querem molhar todos os lugares da grama, até fora do campo. As maritacazinhas... Isso é maritaca? Quero. Isso é quero? Gritando desse jeito assim? Quero. Enfim, nosso especialista em pássaros, Feola, tá dizendo aqui que quero. Que tadinho, levaram uns sustos aqui com a água. E saíram voando. Mas é fim de treino por aqui. A gente tem só lá o goleiro Thiago realmente. Ó, opa, tá bem, né? Golaço no ângulo. Tá bem, Thiago, hein? Thiago treina pênalti às vezes também. Ele gosta de treinar uma bola parada, apesar de ser goleiro. Seguindo os passos aí de alguns goleiros, né? O Rogério Ceni, por exemplo. Meu Deus, será que vem aqui água? Tô tensa. O que tem meu cabelo, ô Feola? Isso não tem problema não, tá? Desculpa, tá? Se bem que se molhar não vai ficar legal. Eu vou entrar no ar cheio de fritz com o cabelo. Mas enfim. Deixa eu atualizar aqui para ler aqui. Ó, o Luan Rafael, acho que o Berril ainda não mostrou o bom futebol do jogo contra o Atlético Nacional. O Tarcísio Gomes, acho que o Zé Ricardo tá colocando muitos laterais e a zaga tá falando muito.
O Renato Natinho tá falando que os jogadores aqui têm que realmente treinar muitas faltas. O Vilmar Machado quer saber se o Diego joga. Já tá apto a jogar. A dúvida é o ritmo de jogo. E aí depende da opção do técnico Zé Ricardo, que talvez possa esclarecer ou não pra gente já na entrevista coletiva. O Paulo Henrique Martinelli está dizendo que o Paquetá joga demais. Se souberem lapidar esse moleque rapidinho, a gente veria o Lucas Paquetá na seleção. E está perguntando do Viseu. Quando a gente entrou em campo, o Viseu já tinha saído, né? O Viseu, ele participou apenas de participou do treinamento coletivo, quando a gente não estava, quando teve acesso à imprensa, o time já estava treinando bola parada e mesmo assim os jogadores titulares já não estavam mais em campo, apenas os jogadores que estavam treinando bola parada que a gente mostrou para vocês quais eram. Pedro Paulo perguntou cadê o Vinícius Júnior, já deve ter treinado e saído de campo. O Pablo Rodrigues está perguntando se o Everton joga. Sim, já está recuperado, deve ser titular. O Celso Amorim está botando aqui, ó. Não molha a galera do Esporte Interativo, não, manos. Obrigada, Celso, pelo seu apoio. Nós agradecemos. O Johnny de Oliveira está falando aqui, ó. Paquetá, Vinícius Júnior, Guerreiro, Everton Ribeiro, Diego e Arão. Todos juntos. Muitos jogadores, né? Falta só o Donati entrar no lugar do Vaz e colocar o Márcio Araújo fixo no meio para trás. Então, o Williames Alves que falou isso, acontece que o Donati também ainda não está à disposição. O jogador está se recuperando de lesão. O Washington Júnior está dizendo que o Flamengo precisa valorizar os jogadores que se esforçam e que estão batendo um bolão. Começar a dar gelo em alguns que estão só tumultuando em campo. E aí, na opinião dele, esse pode ser o Arão. A opinião dele tem que ir para o banco. Everton vem ou não, que a mulher dele já está... Opa, galera, vou ter que me despedir de vocês aqui, vou dar tchau aqui, tem que ter só cuidado aqui para eu não cair, a gente vai dar tchau aqui pelo seguinte, os assessores acabaram de chamar a gente para ir lá para a sala de entrevistas coletivas, que o técnico Zé Ricardo vai começar a falar já. Então eu vou desligar essa live aqui, mas vocês fiquem ligados aí, porque daqui a uns 5 minutinhos no máximo, vocês vão ver o técnico Zé Ricardo falando aqui ao vivo na live do Facebook do Esporte Interativo, tá? Então fiquem ligados aí, até daqui a pouquinho, tchau, tchau.